Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Esse é o 7º vídeo da série de crescimento de grão. Nesse vídeo nós vamos falar de uma coisa bastante nova, que é, relativamente nova, que é o efeito das junções triplas ou arestas dos grãos e das junções quádruplas ou vértices, né? A gente chama junção tripla quando a gente está pensando num policristal e aresta quando a gente está pensando num poliedro individual. Mas a gente pode usar os termos sem se preocupar qual é qual. A gente sabe que a gente está falando das junções triplas, quando 3 grãos se encontram ou quando 4 grãos se encontram, no caso da junção quádrupla. Primeiro eu vou falar da importância das arestas e vértices quando o tamanho de grão diminui. Depois da mudança do regime parabólico para linear, da mobilidade das junções triplas, vamos mostrar uma equação geral que leva em conta as mobilidades do contorno, da junção tripla e da junção quádrupla. Vou falar o tipo de distribuição, como o fato dos diferentes tipos de controle interfacial, junção tripla e quádrupla, podem afetar os tamanhos de grão. Isso é feito por modelos analíticos e simulação computacional de alguns desses casos, e depois eu vou tirar algumas conclusões. A importância das arestas e dos vértices aumenta quando o tamanho de grão diminui. Quer dizer, se a gente pensar numa caixa, um cubo, por exemplo, e a gente particionar esse cubo em 8 regiões, por exemplo, nós vamos ver que vai haver, nesse volume de cubo, vão haver muito mais arestas e vértices nessas 4 regiões do que no cubo original. Então, à medida que a gente vai diminuindo o tamanho de grão, a gente pode ver nesse gráfico, aqui é a densidade, né, das faces dos grãos, aqui é a densidade das junções triplas e a densidade dos pontos quádruplos. A gente vai vendo, a gente vê que vai aumentando. Quer dizer, quando o tamanho de grão é muito grande, vamos dizer da ordem de 10 microns, que é o nosso normal, a quantidade de junções triplas e quádruplas em relação à quantidade de face é relativamente pequena. Então a gente espera que tenha menos importância em geral do que quando a gente tem um tamanho de grão muito pequeno. Quer dizer, um tamanho de grão muito pequeno, como é o caso de nanomateriais, da ordem de nanômetros, a gente já vai começar a ser importante. A junção tripla, a gente vê que a partir de um certo ponto predomina. E se o grão for ainda menor, a gente pode imaginar uma situação em que a junção quádrupla predomina. No momento, eu acredito que a maior parte da evidência e dos trabalhos esteja concentrado na oposição entre junção tripla e controle entre as faces. Esse é um exemplo tirado do CRIO e colaboradores. A gente vê em nanomateriais, a gente vê que o tamanho de grão em nanômetros, a gente vê que os grãos são bastante pequenos, então não tão pequenos assim, mas ainda pequenos. E a gente vê que, por exemplo, é interessante que esse fenômeno, a gente não tem alguns trabalhos que tentam explicar, mas não sei ainda se as explicações são razoáveis. A gente nota que o nanocristal, às vezes, ele cresce muito devagar ou não cresce. Quando ele é muito pequeno, pode acontecer. Mas, em geral, quando a gente tem crescimento de grão, a dependência do raio em relação ao tempo, ela é linear. A gente viu num dos vídeos anteriores que, no caso dos grãos de tamanho normal e, vamos dizer, a natureza das interfaces é mais ou menos a mesma em todos os grãos, esse crescimento é parabólico. E a gente observa que, à medida que a temperatura vai aumentando, nós vamos chegando ao regime parabólico. Também, à medida que o tempo aumenta, significa à medida que o raio do grão aumenta. E o crescimento passa a ser parabólico. Tá certo? Nós vamos ver a confirmação disso, nós vamos ver simulações computacionais
que confirmam essa dependência linear do crescimento de grão quando existe o controle de junção tripla. É muito difícil estudar isso, na verdade. Eu acredito que sim. Estudar isso, os nanogrãos, é difícil de medir. Não tem, esse é um dos problemas, aliás, é um dos problemas do tamanho do crescimento de grão em geral. Muitas vezes a gente tem mais teoria e simulação do que resultados experimentais. Vou falar um pouco sobre junções triplas. Esse é um trabalho, essa figura representa, não é só um desenho, ela representa um experimento real que foi feito e está descrito com seus resultados no trabalho de Gottstein e colaboradores na Acta Materialia em 2001. É um grande trabalho sobre o assunto, eu recomendo a todos aqueles que estão interessados em junção tripla. Eles estudaram esse sistema em particular, não um policristal. Nós notamos que esse sistema, na verdade, é um tricristal. A gente tem um cristal nessa região, outro cristal nessa região e outro cristal nessa região. E então eles tiveram 3 contornos, esse contorno de grão 2, o contorno de grão 1 e, finalmente, o contorno de grão 3, formando uma junção tripla entre esses 3 cristais. Eles resolveram matematicamente o valor da velocidade, em função do ângulo θ, em função da curvatura, enfim, quem quiser a dedução matemática deve consultar o paper. Chegaram à conclusão que o parâmetro crítico da evolução desse sistema é o parâmetro lambda, lambda maiúsculo aqui, em que a mobilidade da junção tripla vezes a dimensão, a distância entre as interfaces, dividida pela mobilidade do contorno de grão. Quando o parâmetro lambda é igual a 1, o θ, esse ângulo aqui, tende a 0, e a velocidade é controlada inteiramente pela mobilidade da junção tripla, e é dada por isso aqui. Quando lambda é muito maior do que 1, quer dizer, lambda é muito maior do que 1, a mobilidade da junção tripla vezes essa dimensão é muito grande, quer dizer, eu não preciso de quase toda a força motriz, então, vai para mover as interfaces mais lentas, porque o contorno de grão, nesse caso, teria uma mobilidade muito menor do que a da junção tripla. Nesse caso, a velocidade ela é controlada pela mobilidade dos contornos de grão. E o ângulo vai para o valor de equilíbrio dele, normal, das junções triplas que nós vimos no primeiro vídeo dessa série, que é, no caso aqui, π/3, quer dizer, o ângulo interno, diedral interno aqui seria 120, como a gente espera. Quer dizer, esse é um trabalho que merece um estudo, e eu só quero dizer uma coisa aqui. Esse é um resultado geral de transformação de fase. A cinética é sempre controlada pela etapa mais lenta. Não vou me estender nisso aqui, mas no caso, se a mobilidade dos contornos for muito menor do que a mobilidade da junção tripla, vezes uma certa dimensão que nós vamos ver depois, então vai ser a mobilidade dos contornos que vai controlar. Se a mobilidade da junção tripla for muito menor do que a dos contornos, é a mobilidade da junção tripla que vai controlar. Então isso é uma coisa geral da cinética. A etapa mais lenta vai controlar, né? O elemento mais lento vai controlar. Por exemplo, em sólidos, em geral, transformação de fase é controlada por difusão no estado sólido, muitas delas, porque a difusão em sólidos é uma etapa extremamente lenta da reação. Em geral, ela ela que controla. Essa é uma equação geral proposta por Gottstein e Schwindelman para levar em conta o efeito das mobilidades na velocidade. Esse G é a velocidade de um contorno de grão, P é a força motriz, está resumida aqui, e as mobilidades formam, então, o inverso aqui. Lambda é a distância entre os vértices, que seria, vamos dizer, análogo àquela distância A que nós vimos no slide anterior. A gente nota que a mobilidade das junções triplas está multiplicada pela distância vértice-vértice. A mobilidade das quádruplas pior, pela vértice-vértice ao quadrado. Quer dizer, esse fator, além da mobilidade, ele também é influenciado pelo tamanho de grão, porque à medida que o tamanho de grão aumenta, é evidente que a distância vértice-vértice também aumenta. Quer dizer, para tamanhos de grão muito grandes, esses dois fatores aqui vão ser muito grandes, esses termos vão a zero e a mobilidade dos contornos de grão vai
controlar o crescimento, que é o que a gente observa em grãos de tamanho razoável, vamos dizer, acima de 5, 10 microns, 20 microns, por aí. Tá certo? Eu devia aqui mencionar 3 pesquisadores que têm importância fundamental no estudo das junções triplas e da mobilidade das interfaces em geral. O professor Gottstein, Schwindlerman e Molodov, professor Schwindler e professor Molodov, que muita gente chama de o grupo de Arrhen. Eles estudaram as propriedades das interfaces das junções triplas exaustivamente em materiais de alta pureza, de alumínio de altíssima pureza, com 3 noves ou 5 noves, talvez até mais. E, vamos dizer, muito desse conhecimento está resumido nesse livro, que eu aconselho a todos que têm um interesse especial em interfaces, em junções triplas, interface em geral, migração de interface em geral, que deem uma olhada, porque é um grande livro, um sumário do conhecimento acumulado durante bastante tempo. Essa é a segunda edição de 2010, Grain Boundary Migration in Metals. Eu tenho um aluno que gostou tanto desse livro que ele me pediu emprestado da primeira edição, e há mais de 10 anos eu estou esperando devolver. Aqui nós temos alguns modelos analíticos de distribuições de tamanho de grão. Esse é o modelo, a gente destacaria Streitenberger e Zollner. Também o modelo de Fischer, o Fischer também tratou isso quantitativamente. E o modelo é feito pelo professor Martin Glicksman e eu, que está publicado recentemente. Então, esses são tipos de distribuições que a gente obtém nesses 3 modelos. Apesar desse modelo aqui ser meu, eu acho bastante razoável os resultados obtidos por Streitenberger e Zollner. Os 2 modelos têm premissas muito diferentes, é por isso que a forma das interfaces é diferente. Em simulação computacional, eu destacaria os trabalhos de Dana Zollner, usando o método de Monte Carlo. Eu só vou dar um exemplo, ela também tem, quem quiser consulta o trabalho da Computational Material Science, bastante recente, em que ela mostra também distribuições de tamanho de grão e vários aspectos retirados da simulação, mas eu vou me contentar em mostrar um resultado obtido pela simulação, levando em conta o efeito das junções triplas. É exatamente o que a gente observou naqueles resultados experimentais que a gente mostrou num dos primeiros slides. Veja, inicialmente a gente tem um regime linear, mostrado por essa equação, e à medida que o tempo passa, quer dizer, os grãos crescem e o lambda fica maior, esse termo aqui vai ficando menor e o controle dos contornos de grão vai se impondo, e aí nós temos a cinética parabólica, que é aqui meio, a cinética parabólica, que é o normal, vamos dizer assim, para tamanhos de grão grandes. Então, acho esse resultado muito interessante e mostra a capacidade da computação de capturar esse efeito de maneira muito convincente. E quem quiser mais detalhes, distribuições, pode procurar. Quer dizer, então, quando o lambda, mobilidade da junção tripla, é muito menor do que o contorno de grão, nós já vimos isso no slide anterior, a gente tem controle linear, porque quem está mandando é a junção tripla. À medida que o tamanho de grão cresce, esse fato do linear, na verdade, ele vai decorrer desse lambda aqui. E isso é possível provar, eu não vou provar aqui, mas quem quiser pode recorrer aos trabalhos teóricos que eu mencionei no slide passado, e para verificar, dimensionalmente a gente vê que quando você tem esse lambda aqui, G tem que ser linear. E ao contrário, quando a mobilidade é muito maior do que os contornos de grão, vezes lambda, para tamanhos de grãos maiores, a gente volta a ter a mobilidade parabólica, a gente tem a nossa equação normal, que a velocidade é proporcional à força motriz e a mobilidade é a constante cinética. Esse é um resultado muito interessante, obtido por Johnson e Voorhees, muito recente também, a ACTA 2014, só que em vez de usar Monte Carlo, eles usaram campo de fase, em inglês phase field, e a gente mostra exatamente os efeitos aqui
nesse quadro em vermelho, a junção tripla controla o crescimento de grão, e nesse quadro em azul aqui, quem controla é a mobilidade dos contornos de grão. A gente nota, se a gente olhar com cuidado, a gente vai notar um aspecto extremamente interessante. Quer dizer, o que acontece? Quando a junção tripla controla, os contornos de grão ficam retos. E quando a contorno de grão controla, os contornos de grão, no caso acho que a simulação dele foi 2D, os contornos ficam curvos. Por que os contornos ficam curvos? Nós vimos naquele exemplo do cristal triplo que quando a mobilidade dos contornos predomina, aquele ângulo θ vai para o ângulo de equilíbrio. E é o que acontece aqui. A mobilidade dos contornos predomina e os contornos passam a ficar em equilíbrio e ter os ângulos de equilíbrio nas junções triplas e, portanto, os contornos têm que se curvar. Por outro lado, quando a mobilidade das junções triplas predomina, os contornos não atingem o ângulo de equilíbrio, eles ficam retos, porque toda a força motriz agora está concentrada, quer dizer, não temos curvatura, então a força motriz que age nos contornos é muito pequena, a curvatura é muito pequena, porque a mobilidade é muito grande, basta uma força motriz pequena para fazer com que esses contornos andem. Já aqui nós precisamos de uma força motriz grande, porque a mobilidade é pequena, para fazer com que os pontos triplos andem com mais velocidade. Aqui, ao contrário, a mobilidade dos contornos de grão predomina, o ângulo de equilíbrio, quer dizer, nós não temos nenhuma força resultante em cima da junção tripla, quer dizer, ou muito pequena, então, porque a junção tripla tem uma mobilidade muito alta, basta uma força motriz muito pequena para ela andar acompanhando a migração dos contornos de grão. Essa é a ideia. Vamos tirar algumas conclusões. As junções triplas e quádruplas podem influenciar o crescimento de grão. O efeito é mais significativo quando a gente tem grãos pequenos, quer dizer, nanomateriais. Quando a mobilidade da junção tripla é menor do que a do contorno de grão, multiplicada por esse fator de escala, a junção tripla controla o crescimento de grão. Ao contrário, à medida que os grãos crescem, a situação pode se inverter, em que a mobilidade da junção tripla, multiplicada pelo fator de escala, pode ser muito maior do que a dos contornos de grão, e o contorno de grão passa a controlar. Quer dizer, aí nós temos aquela transição entre o regime linear, que predomina quando as junções triplas dominam, e o regime parabólico, que é o regime normal quando os contornos de grão dominam. O efeito visível na microestrutura é quando as junções triplas controlam, como nós vimos na simulação de phase field, os contornos de grão ficam retos. E quando o contorno de grão controla, os contornos de grão permanecem curvos e os ângulos nos pontos triplos vão ao seu valor de equilíbrio 120 graus. Quem quiser entender melhor por que os contornos ficam curvos quando os ângulos de equilíbrio são 120, eu recomendo que assista o nosso primeiro vídeo. Obrigado. Esse é o último vídeo, sétimo e último vídeo dessa série de crescimento de grão. Eu espero que quem assistir esses vídeos vai ter uma ideia do crescimento de grão, da importância de determinados fatores. Enfim, eu queria agradecer a todos que tiveram paciência de assistir os 7 episódios, ou pelo menos um deles, e pedir que vocês escrevam e colaborem, dando sugestões para temas de vídeos ou mais algum vídeo em crescimento de grão, mas que, por enquanto, essa primeira série eu considero encerrada. Talvez no futuro eu volte ao tema, mas entrando mais profundamente em algum desses aspectos que eu abordei nesses 7 vídeos. De qualquer maneira, queria agradecer a todos e até o próximo vídeo. Obrigado.